Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um episódio de Entre Véus. Eu sou Malu Araújo e hoje nós temos uma convidada lindíssima, minha amiga Valdinéia Lima, mas para nós, carinhosamente, a Val. A Val vai trazer uma conversa especial. Vamos falar sobre arte, memória e ancestralidade. Porque o teatro não apenas representa a vida, ele também nos convida a transformá-la, não é isso, Val? Boa Sim, tarde, boa Val. tarde, Malu. Muito obrigada pelo Imagina. espaço. Boa tarde, Lucica, que está aqui nos conduzindo, Pois né? é nosso diretor aqui. Nosso diretor. E é isso. E Muito é isso, obrigada pelo né? espaço. Que seja Aqui, uma tarde aqui, né, maravilhosa. nesse Céu Parque Novo Mundo, brevemente, agosto, já temos as datas, né? Val e todo o elenco do Meu Brasil Brasileiro, né, dirigido pelo Rod, estará aqui dando as primeiras apresentações. Logo, logo a gente libera as datas. Por enquanto, a gente só está mencionando que será a partir de agosto de 2026. Meu Brasil Brasileiro. O que foi esse espetáculo, Val? Conta pra gente a sua experiência, como é que você chegou, não é, dentro do elenco. Estamos juntas dentro do elenco dessa nova formação, mas a Val traz outras experiências, né, Val? Sim, o meu Brasil brasileiro foi muito legal, assim, porque eu recebi o card de divulgação do curso ator. Eu peguei, assim, um celular, eu fiquei lendo, né, o resumo do que seria a peça, o Uhum, espetáculo. uhum. Falei, gente, isso daqui conversa comigo. Aí eu de imediatamente já mandei mensagem, já falando que eu tinha interesse de entrar nessa turma, né? E aí eu mergulhei no processo, porque é um processo muito lindo, né? Um espetáculo assim maravilhoso. É um espetáculo de histórias, né? Histórias contadas ali no palco, né? E as pessoas que assistiram ficaram emocionadas, assim, gostaram bastante. E eu acho que assim todo mundo gostava muito, né, do Sim, sim, espetáculo, de todo o sim. processo, de como o processo conduzia, era muito bem conduzido pelo Rodney, Exatamente, né? exatamente. Então, Rodney, né, não é uma Não tem como, coisinha que não a gente tem. tem que colocar no É, potinho, que não assim, tem como ele conseguiu, né, construir, envolver um elenco tão potente, poderoso e tudo. E hoje, né, ele, exatamente. ele segue, né, tem o trabalho que vocês fizeram esse ano, né, que estreou, Sim, né, e olha, gente, sim. dia 28 agora vai ter um espetáculo extra do tributo a Michael Jackson na escola, no grupo, no curso No autor, curso por favor, ator, é isso vão mesmo. assistir porque, olha, tá esgotando os ingressos, tá? É isso mesmo. Tem esse espetáculo, né, no Ritmo com o Rei, que também foi um outro espetáculo assim maravilhoso, conduzido pelo Rodney também. E ainda voltando na questão do curso ator, né, de fornecer essas ferramentas para Sim, gente, né? E em especial quando a gente entra nessa turma, nesse projeto que conversa com a gente, conversa com a nossa história, conversa com perfeito. a nossa filosofia de vida, Exatamente. sabe? Conversa com a nossa ancestralidade, sabe? Então eu acho maravilhoso, assim, Foi, foi, é um foi projeto. foi um projeto que realmente a gente estava esperando, né? Sim, Coisas muito sim, interessantes, projetos interessantes acontecem lá, mas sempre a gente precisa também trabalhar muito, né? sim, Trazer a nossa história real, verdadeira, não é? sim, sim, A nossa representatividade, né? Um elenco composto com quase 90% de, né, atores pretos. sim. Isso é importante, né, para o nosso cenário, né? É O- importante e também a peça, o Uhum, espetáculo, né, com a composição de atores pretos e atores brancos, né, exatamente. vivendo essa experiência do que o povo preto passou, passa na vida, né? Então isso é muito importante, né, para o nosso processo histórico, né, para a Eu nossa lembro, lembra vivência. do laboratório como foi difícil a relação, né? Quando, né? Lembro. Tem a representação, né, dos atores, os portugueses, né? O James fez, a Thaís. A A gente fez um Bia, laboratório, a Bia, a gente sim, fez um laboratório que tocou muito mais eles do que a nós, né? Pelo sim. lugar que eles tiveram que ocupar de opressores. Sim, exato. Eu lembro que a Bia tinha que dirigir palavras pesadas assim para mim, xingamentos, Uhum. e ela não conseguia, ela chorava, ela me olhava assim, Foi. e aí ela chorava.
E aí eu chorava também, Uhum. mas assim, eu acho que em solidariedade, o que ela estava passando ali, O que sabe? ela talvez tenha vivido, pensado o que foi feito, né? Por E todo o processo, né, isso, da colonização, que foi, né, não foi uma colonização, tem que dizer que foi algo que, né, eles subjugaram, né, todo um exato, povo, né, que já estava aqui, os indígenas, né, sim, todo o período, né, do transporte dos nossos reis e rainhas que vieram da sim, África para vir aqui trabalhar como escravizado, quer dizer, é uma história muito pesada, né, sim. desconstruir tudo isso, a gente sabe que o cenário não é um cenário tão distinto. A gente sabe da Uhum. mortalidade, de como ainda somos perseguidos, de como a gente precisa se impor, né? Aqui eu Sim, estou sim. vendo, né, Val é pedagoga, Val é bibliotecomania, isso é difícil? Deixa eu É uma falar. pegadinha, fala. Bom, todo mundo pergunta o que Não. é. Eu sou pedagoga de formação. Uhum. Em seguida, eu sou muito inquieta, eu Ah, gosto sempre de estar fazendo alguma legal. coisa. Então, eu fiz uma pós em psicopedagogia, porque na época eu achava que eu iria entrar na educação, no mundo da educação, Uhum. por eu ter também essa experiência na área da assistência social. Ah, tá. Então, eu vi assim um horizonte da Uhum. educação, não educação escola, creche, mas assim, Uhum. trabalhar a educação com adultos, né, na área social. E aí depois eu fiz biblioteconomia e ciência da Olha, informação. boa, Eu fiz na FESP, muito uma legal. escola Muito conceituosa, de tá? sociologia e política de São Aham. Paulo. E aí eu tenho uma história interessante, porque o meu TCC, quando eu fiz a biblioteconomia, Uhum. foi sobre as bibliotecas dos céus. Olha só! Então eu fiz estágio no Ah, CEL, ah, Porto do Sol, que fica ah. na Zona Leste. E esse TCC que eu fiz, eu com a minha amiga, que era dupla, Hum. a gente tinha que pesquisar, fazer levantamento dos céus que a gente queria fazer, visitar para fazer entrevista, para levar esse material para o TCC. E aí nós visitamos vários céus, estudamos muito sobre os céus, as Caramba! bibliotecas. E o sentido de fazer o TCC sobre a biblioteca foi assim, de como a ferramenta o Hum, marketing que é trabalhado uhum, no mundo uhum. corporativo, no terceiro setor, de como aplicar ferramentas dentro da biblioteca para que a população, as pessoas venham e frequentem a biblioteca, Muito frequentem legal. as dependências também dos céus, Muito né? legal, muito Porque o legal. céu Uhum. ele é um centro educativo assim Nossa, potente, completo, completo, né? completo. Tem Desde esporte, esporte, educação, dança, tem exato. tudo, biblioteca, tem tudo, Tem tudo, os tudo. professores, colaboradores, o espaço em si, Sim, né? A gente está sim, aqui dentro, né, do céu do Parque Novo Mundo, né? sim. Ainda pensando nisso, que assim, o CELS ele foi pensado que é justamente para atender as populações, né, mais Uhum, carentes, né? uhum. Então, a maioria dos CELS ele é Aham, localizado nas comunidades, que é exato. para atender Isso a gente sente aqui, viu, Val? A gente sente no sentido de que existe, né, o espaço, existe os serviços, mas trazê-los também é um segundo trabalho. Eu venho Sim, sempre reafirmando para quem está vindo para cá, né? A gente está vindo com o projeto do Meu Brasil Brasileiro, tem um espetáculo marcado, tal, mas a gente está com ideia de trazer oficinas com vocês, né, com os atores, poder, né, trazer oficinas, rodas de sim, conversa, sim, porque a gente fala de temas muito importantes, né, pertinentes, sim, ampliar um pouco. Mas para isso a gente precisa do público, né? sim. Como trazê-los, né? É um desafio. Isso no TCC você chegou a cogitar ou essa ferramenta justamente é para impulsionar mesmo? Era uma ferramenta que a gente Ah, queria saber, assim, o que os bibliotecários do CELS ali, eles faziam, tá. de como divulgar a biblioteca, né, Uhum. para as pessoas frequentar a biblioteca, fazer empréstimo de livro, Boa. quais eram essas ferramentas, né, que era feita Hum, para atrair novos leitores, sabe? legal. Então, isso que você fala, todos os céus eles falavam muito isso, Uhum. né? De que as pessoas às vezes Que verdade. passava na porta ali na frente, Uhum. olhava e Uhum. passava direto, ou então assim, eu não tenho tempo para ir no céu, É. Que sabe? acontece, o que acontece muito
parecido com o do Luna Madre, que é os sábados, às vezes a gente tem essa dificuldade, porque sábado, ok, é um dia nosso, a gente tem Sim, N sim, atividades, mas trazê-las para cá é uma dificuldade, é uma sim, dificuldade. E olha sim, que, assim, nós temos o teatro agora, tem a dança de salão, a gente tem a sim. dança tribal, dança do ventre, a roda de conversa, Val, né? Agora a gente vai Uhum. ter a questão da leitura dos poemas. Olha, tem projetos legais. Temos Maravilha. projetos legais vindo aqui, né? Já vou fazer o convitinho, mas é muito interessante quando você tem esse olhar. Sabe, Sim, abrangente, esse olhar consciente, porque não adianta a gente dizer, estou fazendo um trabalho social para quem, né? sim, Qual é o sim. seu público? O que você trouxe de transformação? Não adianta postar, né? Sim, Às vezes, sim. assim, eu posto muito, às vezes tem 5, 6 alunos, mas existiu, as pessoas vieram. Sim, Mas a discussão é como ampliar, né, o público sim, para cá. sim, sim. Como atrair esse público, Exatamente, né? exatamente. E deles terem a consciência do que é um espaço que está na comunidade e que são deles, Exato, né? exato, exato. São E deles. outra coisa também, né, Val? Quando a gente fala de projeto social, a gente fala da força feminina. Não tem como. Aqui, a maioria das entrevistadas são mulheres, mulheres que trazem essa história de engajamento, né, de resistência, de estar ali, de ter aquela sensibilidade, empatia por outro. Não é? Uhum, Como é que você lida com isso? Porque você tem né, a sua atividade mais formal, sim. assim, ou como é que é? Como é que entra os projetos sociais na sua vida? Ou os projetos sociais, eles tomam conta da sua vida? Como é que você distribui os seus talentos? Porque é uma mulher de talentos. Não, além disso tudo, é corredora também, gente. Se você for assim, 8 horas da manhã no domingo, ela está ali Ah, toda, não é? Toda à ai, as frente, é uma pessoas pessoa que falam tem isso. uma Nossa, consciência, né, de vida, uma potência. Como é que é? Como é que conta um pouquinho pra gente, Val, os projetos sociais? eu acho que assim, a gente que vem. Eu nasci num quilombola, no interior do Maranhão. E aí, você nasce naquele lugar que você aprende a ser solidário um com o outro, né? De você dividir tudo que você tem, da pessoa tá doente, você vai, visita, sabe? Você vai, passa uma tarde com uma pessoa. Eu fui criada com duas avós, então Uhum. a minha vivência foi isso, né? De solidariedade. Então, isso a gente carrega, a gente não perde, né? E aí. Quando você vem para o mundo adulto, né? O famoso mundo dos boletos, né? Ai, ai, ai. Exatamente. Dificilmente você perde essa essência, né? Porque você vê a necessidade de se Uhum. envolver, de se engajar numa luta social, né? Senão você fica ali só no mundo apaisando, sabe? Você É, fica sem conhecimento real da realidade ali das coisas, mas é sabe? interessante quando você traz essa sua vivência, né, dentro de um quilombola. Acho que essa raiz, né, de convivência, ela acaba dando um outro sentido, né? Você falou de alguém, alguma pessoa, né, não está bem, você visita, é espontâneo. Não é um projeto social, é um modo de vida. Sim, sim, é a tua essência ali, Essência. né? A tua essência. Ah, o meu padrinho tá doente, eu vou lá visitar o meu padrinho de manhã, vou à tarde ver como é que ele tá, se ele tá precisando de alguma coisa, sabe? Então eu fui carregando isso. Então, hoje, para o projeto social, que eu cheguei aqui em São Paulo, e esse projeto me deu todo um suporte, Uhum. né? Me deu um amparo, na verdade, quando eu cheguei, que quando eu cheguei em São Paulo, eu ainda fui trabalhar em casa de família. Que idade, mais ou menos? Aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu já tinha meus 20 e poucos Sim, anos. ok. Mas a minha Assim. vida toda Uhum. foi trabalhar em casa de família. Então, eu fui empregada doméstica, eu fui babá. Muito... Então, assim, a minha geração foi isso. Então, historicamente, quando a gente fala das Uhum. mulheres, quando a gente migra do nosso estado para outro, Uhum. naquela ilusão de em busca de melhores De melhor condições de condições. vida, o que te espera numa cidade grande é o trabalho doméstico Uhum. para a mulher e para o homem a construção civil. Tá.
Então, a minha mãe foi para casa de família, Hum, e aí eu e meus irmãos ficamos no Quilombola, no Maranhão, né? hum, E aí depois meu tio me levou para uhum. perto da minha mãe, foi a minha irmã e tal, mas foi todo mundo para casa de família, né? Então a gente não tinha habilidades para trabalhar, para entrar em outro emprego, Uhum. né? Porque a gente não tinha estudo, não sabia se comunicar, a gente, sabe? Era uma outra Infelizmente. vida que a gente tinha, né? Infelizmente, né? A gente, né? É, Porque, ok, o estudo é uma ferramenta importante, claro, né? Mas sim, assim, ainda assim, a gente retrata um preconceito, né? As pessoas falam, eu acho que você trabalhar como empregado doméstico, trabalhar dentro, não há questão, não é o trabalho em si, mas as as condições, condições, né? as Que a gente vê algo condições. muito É, desumanizado, principalmente quando, sim, né, o empregado dorme no emprego, quer dizer, não tem horário, ele sim. fica à revelia de quem, né? Exatamente. Então, assim, a minha experiência foi sempre dormir nas casas, né? Uhum, Por quê? Porque, assim, era a oportunidade de eu ficar lá, né? uhum. E várias vezes eu ficava negociando com meus patrões para eu estudar. Então, eu queria muito estudar. Eu sempre falava isso. Por que que eu falava isso? Porque quando eu saí de lá, do Uhum, meu quilombola, uhum. a minha avó falou para mim que a única coisa que a gente morria e levava era o conhecimento. Vovó. Então ela falava: nunca pare de estudar. Uhum. Então, assim, eu passei alguns anos, quando eu morei em Belém do Pará, passei alguns anos fora da escola e eu ficava assim, sofrendo por dentro e nunca falei para minha avó que eu fiquei fora de escola. Porque eu tinha, sabe, eu tinha assim, como se fosse um trato, né, aquilo. Um Eu tinha respeito. que corresponder com ela. Sim. Então eu fiquei várias vezes fora de escola, eu começava a trabalhar numa casa e aí não dava para eu continuar na escola devido ao horário e tal. Aí eu saía da escola, ou então eu ficava desempregada e voltava para morar com a minha mãe, né, na periferia de Belém, Uhum. e a escola era muito longe, então a gente não tinha condição de pagar transporte todos os dias e não dava para ir a pé. E aí eu ficava naquela angústia e pensava, meu Deus, a minha avó nunca pode saber que eu estou fora da escola. Eu falava isso. É um trato, né? Um trato, né? Que né, levava assim com muita Com muita importância, né? Muita importância, com muita importância. importância. Então, quando eu tive a oportunidade, que eu cheguei aqui em São Paulo, Uhum. eu ainda trabalhei em casa de família quando eu cheguei em São Paulo, né? Não por muito tempo, mas eu trabalhei. E aí logo eu conheci o movimento. Eu Tá. já vim para o centro de São Paulo, Uhum. já conheci umas pessoas que eram do Maranhão, outras do Pará e que já moravam aqui, já participavam do movimento. E eu conheci o movimento. E eu fui me integrando no movimento. Legal, legal. E ali eu fui me fortalecendo. As pessoas foram me fortalecendo, as pessoas foram me dando o norte, né, de Uhum. como que eu poderia conseguir alguma coisa, da importância de eu continuar estudando. E ali eu conheci o movimento, a Uhum. FLM, que é a Frente de Luta por Moradia. Tá. Cheguei a morar nas ocupações que a gente faz nas regiões, né, nos Muito, prédios muito legal. abandonados. Morei por um tempo. Uhum. E aí eu conheci também, junto com isso, conheci apoio. Tá. Apoio à entidade, que a gente tem um projeto em parceria com o Poder Público, Uhum. que atende os moradores em situação de Tá. rua, né? Atende os moradores, atende mulheres, crianças, então são diversos projetos que apoio tem. Apoia, tem uma sede, tem um lugar, como é que Sim, é? a Apoio, ela é uma organização sem fim Hum, lucrativo, ela atua ali a sede é ali na região do centro uhum. mesmo, né? Tá. E aí ela tem um trabalho fortemente com as mulheres. Então, a Legal. maioria dos gerentes são mulheres, e sobretudo Boa. mulheres É o pretas. poder. Nossa, é isso Então, um gosto. o fundador Hum, da Apoio, que é o Manuel Del uhum, Rio, uhum. ele, sabe, ele tem esse olhar assim sensível para as mulheres pretas. Então, assim, a missão, os valores da Apoio é Boa. tudo nesse intuito de fortalecer as mulheres, sobretudo as mulheres pretas, que as mulheres voltem a estudar, voltem a ter casa. Então, uma das bandeiras do movimento é nenhuma mulher sem casa. Nossa, gente, olha, até arrepia, que coisa, né? E Que nenhuma mulher projeto sem lindo, que casa, projeto que é lindo. justamente Ah, fortalece as mulheres para que ela tenha hum. sua moradia, né? Nossa, Porque a gente Manuel.
Beijão pra você. Gratidão, gratidão por toda a força mesmo, viu? Porque a gente tem muito essa Uhum. questão da família, né, que mora de aluguel, mas ali se tem uma separação, a fragilidade ali é da mulher. A Tá, mulher que fica ali segurando tudo, a mulher que muitas das vezes vai para a rua com a criança, entendi. né? Então vocês têm um grupo de outros profissionais que trabalham com vocês, a parte jurídica, psicologia, existe esse amparo? Como é que Apoio, funciona? todos o projeto de apoio Hum, tem uma equipe social. tá. Então, assim, todos o projeto ele é Hum, composto de uma equipe. Então, a equipe tem o gerente, tem o assistente social, tem o psicólogo, tá. tem o orientador, Uhum, tem as pessoas que trabalham na limpeza, os uhum, operacionais, tem a cozinha, são os cozinheiros, uhum. né? Então, todos os serviços possuem essa equipe. Né? Legal. Eu era, até o ano passado, Hum, eu era coordenadora da Casa da Mulher, tá. em Santo Amaro, que é uma Hum, casa que atende mulheres vítimas de violência. uhum. Nossa. Então, ele é em parceria com a Secretaria, Hum. né, dos Direitos Humanos. Então, é um trabalho também que você vivencia todos os dias. Nossa, que. Chegar mulheres lá que sofreu a violência, chegar a senhora que sofreu a violência da família, da própria família, porque existe a violência interna, né? É a violência interna, e a gente está falando de uma faixa etária, né, do etarismo, que é, né, Isso, a gente vê atrocidades, né, com as pessoas, isso. com os velhos, e como o descaso, e é preciso falar, porque da mesma forma que as crianças né, sofrem e não têm voz, tem que ter esse apoio, né? Esse olhar Sim, que perceba que algo não está acontecendo de normal naquela família, né? isso, Tentar orientar exatamente. também, né? Que muita gente talvez por falta de orientação, né, Val? Por falta de orientação, por falta de não ter um amparo De também, ter um né? amparo. Porque muitas das vezes as Uhum, mulheres que sofrem violência, ela sofre calada. uhum. Porque se ela, de repente, se ela compartilha com uma outra pessoa, dependendo de quem ela está compartilhando, a escuta não vai ser uma escuta ali de apoio, de solidariedade, de falar, olha, a gente precisa numa delegacia da mulher, né? Muitas das vezes uma escuta de De julgamento, julgamento. né? Aí vem o quê? Vem a vergonha, né? Vem a Isso, paralisação, a pessoa não se sente isso. capaz de mostrar o que está vivendo, o sofrimento todo, porque. E vem a culpa, né? A culpa é um dos pontos mais graves, né? Isso, Não tem culpa, exatamente. não tem culpa. Então, é isso que a gente tentava, Boa. né? Uhum, É, fazer uhum. esse atendimento psicológico, esse atendimento Muito importante esse jurídico, trabalho, Val. né? E aí apoio tem toda essa ferramenta, todo esse trabalho, né? Que tem essa Uhum. ferramenta que fortalece as mulheres. Então, assim, eu digo que eu sou muito feliz, assim, onde eu vivo, onde eu atuo, porque é lá que eu tenho o meu combustível É o que dá o sentido todo. exatamente, de Uhum, viver, de olhar a vida de outro ângulo, uhum. sabe? De ter uma sensibilidade, sabe, com o outro, com o comportamento do Boa. outro. Eu aprendi a lidar com as adversidades do comportamento do outro, né? E falando sobre, né, o outro, né, a gente fala do teatro, né? A gente sabe que quando criança, né, a gente brincava. Eu Sim. brinquei muito, eu acredito que você também tenha brincado bastante, né? Nem brinquedos de loja, eram brinquedos que a gente criava, a gente desenhava, a É, nossa imaginação era algo assim que estava ali, o lúdico, né, respirava. Hoje em dia a gente sabe que a situação tem um outro caminho, né, para as sim, brincadeiras. Mas nós crescemos, mundo sim. adulto, você falou mundo adulto. E o teatro, né? Como que você, né, novamente vem ali trazer se entregar para o teatro, se entender dentro de um palco, né, nessa construção com o outro. Então, o teatro, assim, ele começou daquela ideia de Hum, que, eu sou muito tímida. hum. Eu tenho que, né, me relacionar, eu tenho que falar. E aí, eu era muito tímida.
Embora uma vez eu fiz uma apresentação, sabe aqueles primeiros encontros, É. aquelas primeiras apresentações, aí o professor Diogo falou, você não é tímida. É isso. Falei, não, eu sou tímida. É que a gente cria um rótulo pra gente, né? Exato, A gente vai exato, criando aquele, eu exato. sou isso. Mas partiu disso, né? De, eu preciso me relacionar melhor, eu preciso, O né? tal do terapêutico, né? Não é terapia, mas é Isso, terapêutico. exatamente. E eu sou uma pessoa que eu nunca tive, assim, muitos amigos. Nunca fui aquela pessoa famosinha. Ah, cheguei, sabe assim? Mas, assim, o pouco que eu tenho é aquele pouco do coração. Então, eu me questionava isso, sabe? Eu falava, gente, será que se eu for mais extrovertida e tal? Mas eu descobri que não, que sou eu mesma, né? Que Suas sou eu, que escolhas. eu sou. Isso, exatamente. Eu descobri que é o meu jeito e tá tudo bem. E aí eu procurei o curso ator, né? Comecei a fazer, né? Fui de Legal. cenas, Nossa, telecena e legal. Todo o tal, processo. todo o Uhum. processo. E Hum, aí depois, eu lembro que assim, eu entrei no hum. curso ator, era ainda na Rego Freitas. E Ah, aí tá. foi no momento, logo em seguida veio a pandemia. E Hum, aí eu uhum, desisti, não dei continuidade. uhum. Depois eu procurei de novo e dei continuidade. Então, no momento, é algo que preenche muito a minha vida, assim, é gostoso, é prazeroso, né? Legal. E os trabalhos, né? Então a gente falou dos cenas. Você sabe que o Luquinhas teve semana passada, né? E eu Sim, conheci no Cenas, né? Aquele, sim, né? O nosso mascotinho. Depois a gente fez Telha-Sela, né? Que foi um sim, processo assim mais aprofundado, né? sim, sim. E foi com a Vanessa Puertas, e com o Diogo. Foi bem legal. E aí tem os módulos dos avançados, módulos outros. Quais outros que você, depois do Cenas, fez o quê? Depois eu parei. Hum. Eu fiz a Ah, é telha-sela, verdade, você falou. né? Depois eu parei. Ah, Depois eu entrei no Lisbela. Eu fiz o que Lisbela lindo. com a G. Ah, Foi um lindo. processo gostoso, Ah, né? Então é um processo leve. hum. E aí eu entrei em seguida, ia fazer o musical Ré, O Hair. Tem uma mas historinha, né, aí do Hair entre nós, né? mas aí o que que Não deu aconteceu certo. no Ré? Eu tinha acabado de assumir a Casa da Mulher em Ah, Santo Amaro e também estava fazendo direito na época. E aí eu não consegui conciliar, pois é. e aí eu desisti. Aí eu acabei que tranquei o direito Uhum. e saí da Casa da Mulher para vir aqui pro centro. Eu não vou dizer que eu vou agradecer, mas você fez a sua escolha e foi uma escolha que no momento que te fazia mais sentido. Mas a saída da Val, porque assim, o Hair é um grupo, é uma peça, né, que estava ali no curso ator, só que ela vai sempre dirigida ao módulo que, né, né, o privilégio daqueles que estão se formando em determinados módulos ser indicado. É mais ou menos Sim. assim, enfim. Eu não era do grupo que era da Lisbela para ser do Hair. Mas eu me inscrevi, falei, ai, não, eu preciso fazer. Não tinha vaga. Foi na saída da Val que eu acabei entrando como personagem. Foi muito legal. Obrigada, viu? Tá vendo? Mesmo você não fazendo, não estando presente, você tá fazendo bem pro outro. Que tudo! E você não tem ideia do bem que você me fez para eu atuar nessa peça. Ai, que legal! Não tem. Foi aí que a gente começou até, né, se Que conhecer se melhor conhecer através, melhor, é né? verdade, É é através do verdade, Alê, é né? Alê, verdade. legal. Isso é. Uhum. Então, a arte tem disso, né? Da Tem. Muito gente mágico. construindo isso, esses Muito mágico, laços, Val. assim. Que E aí legal. você fez aí não foi o Ré, daí você retomou com Aí eu retomei depois com Meu Brasil. Meu Brasil Brasil Brasileiro, brasileiro. Tá, exatamente, com Meu legal. Brasil Brasileiro. Foi aí que eu falei, ai, me apaixonei. Ah, E aí agora a semana passada, na aham. verdade, eu encerrei o Plínio Plínio Marcos. O Marcos, Plínio olha é. isso! Como é que foi esse processo? Fazer Plínio não são flores, Nossa, deve ser né? algo visceral, né? Não são Muita flores, é verdade, espinho, né? muito espírito, É verdade, muita verdade. realidade. E eu peguei a personagem a Neuza Sueli, Eu vi. então, assim, é um processo doloroso, né? Que Hum, você fica o tempo todo ali, uhum, né, carregando aquela hum, energia daquela personagem, e ao mesmo tempo você fica ali pensando na vida que ela levava, sabe? uhum. Então, eu tive uma grande experiência Tá. com esse personagem.
muito, né? E pensar que, assim, existe várias outras Neusas ainda no Brasil, por É, aqui, é. né? É esse é o ponto, né? Não Exatamente. tá num certo ponto da história, né? Ela ainda tá entre Ainda nós, está né? entre nós, exatamente, ainda Uhum, está entre nós, ainda está uhum. nessa questão da violência, né, Sim. nessa questão da dependência Uhum. emocional, sabe? Então, foi uma experiência e tanto. Tá. Sim, gostei muito. E entre Plínio, agora tem o que nós falamos, né? Que é o do Volta ao mundo agora, agora né? voltou ao mundo, eu vou voltar. Exatamente. Bora, vamos Vou voltar, vamos voltar, porque voltar. assim, quando você pensa, né, em trabalhar com o Rodin, o que que ele traz? Ele traz o teatro, ele traz a dança, né, e traz, né, a possibilidade de você se redescobrir em lugares que eu jamais imaginava atuar, É, né? Porque você é convidado a dizer assim, não, você vai, você tá ali, é. fala, tá bom. E o grupo que ele conseguiu construir também no elenco é maravilhoso, né? A Eu gente tá muito acho. privilegiadas com isso, né? É uma das coisas que o Manuel ele fala muito, porque Hum. assim, o Manuel quando assistiu o Meu Brasil Brasileiro, Ele ele, amou. nossa, ele amou, ele Tanto é que. amou, ele amou. Uhum. Aí ele saiu de lá, não, divulgando no grupo dos Sem Teto, não, vocês têm que assistir, vamos lá assistir. Então ele fez uma grande mobilização Grande para as mobilização. pessoas Nossa, irem, sabe? E ele amou. E aí uma das coisas que ele sempre fala, que ele adora o Rodney, né? Ele, nossa, que ele fala, bom. o Rodney é uma pessoa, ele é inteligentíssimo, ele tem um olhar, ele inclui todo mundo, porque ele vê isso, né? Ele Ele vê falou assim: isso. olha o que ele faz, ele inclui todo mundo, do baixo, do alto, do gordinho, do magrinho, Tudo, todo tudo. mundo tá Né? ali As idades no... todas estão ali. A gente não sente diferente, né? Isso, exatamente. Não Você não sente. sente excluído no Não se grupo, sente, não todo é mundo ali tá. diferenciado. Eu falo isso pro Isso, Rod. exatamente. E é natural, né? Você É vê que muito é natural. natural dele, né? É, Existe uma amizade, mas quando ele tá ali dirigindo, né? é. Ele nem precisa, né? Porque a gente segue de uma forma tão leve, não Sim, é pesada, é sim. uma direção gostosa, É, porque exigiu muito e a gente sabe, né, Val, que naquele é. momento tem um momento da peça, aí a gente não vai dar spoiler, mas é o momento da peça, talvez o primeiro mais dramático. A gente tem aquele problema da Marielle, né? Aquela cena Sim, maneira. sim. Mas esse seu momento ali, né? Enfim, né? Estaria aqui o Edior com a gente. Não é Edior, mas virá numa próxima, né? E eles contracenam nessa cena, né? Que é uma das mais assim tocantes, né? Daquele momento, né? Que a gente tá no, Isso. Por né? isso que eu falo que o meu Brasil brasileiro, Uhum. ele é, além desse espetáculo ali de dança, de alegria, de buscar outras, de trazer esses ritmos de outras regiões, mas ele é uma história viva ali contada. Tá. Né? Porque, por exemplo, aquela parte da senzala, Uhum. sabe, da gente ali sofrendo, Uhum. ali é uma A realidade, é realidade. a realidade, né? Quantas, né, personagens a gente não tem, tanto é que não há um nome, né? Ali a Sim, gente está retratando toda uma geração de uma, né, isso, que sofreram. Então, assim, é, é pesado numa das cenas que a gente sente muito, porque tem toda aquela encenação, né, do parto, do nascimento, e quando a gente vai para a plateia, nossa, é, 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 tem que ter um certo domínio. Eu penso assim, não sei, tô é, até confessando para você, mas a gente vem com tanta ira falando que se alguém é, olhar atravessado, a gente é capaz de se defender, é, né? Porque tudo é um ataque para nós, né? é, A gente vive numa sociedade onde a gente vai nos lugares, né? Você vê, você tem um currículo, né, extremamente potente, né? Um preparo e ainda assim, o que chega primeiro sempre é a nossa cor, né? sim, Né? O sim, que a gente faz, o que fez, sempre é visto em segundo momento, né? E com menos importância. Talvez sim, a peça, né? Que o Manuel ele lotou 3, 4 vezes o teatro ali, né? Para dar essa visibilidade, porque ele viu isso, né, Oval? sim, aí ele viu isso, né? Hum, Ele tem esse entendimento, né? É, e aí ele falou, não, as pessoas têm que conhecer isso, né? As pessoas têm que ir lá assistir ao boa. vivo ali, né? Tem que ver que como que o povo preto eram Uhum, tratados, eram, sabe, sofreram, uhum. né? Então
ele ficou o tempo todo trazendo isso à tona. E aí ele sempre fala: esse espetáculo tem que ir para as pessoas assistirem, Muito tem legal. que sair do CA, E é tem o que que ir para está outro. acontecendo agora, né? Exatamente, tem que ir para outros lugares. Isso daqui é uma aula para as Uma aula pessoas. boa, boa. E Exatamente. o que talvez a gente não tenha conseguido, eu não lembro, mas a gente não tinha tempo, né? Um espaço. Mas o legal é que pós-espetáculo a gente consiga criar um debate com a plateia. Sim. Olha que legal. Algo muito curto. Terminou, estamos em cenas, né, com os figurinos que a gente possa ouvir, porque todo mundo sai impactado. Todo mundo sai. As pessoas saíam assim porque além, né, de toda essa carga e emoção de uma aula de história, a gente está contando a musicalidade, a riqueza que é a musicalidade brasileira, né? Exatamente. E assim, é uma vivência do povo brasileiro, do povo preto, né? Sim. Que foi o tempo todo naquela questão da marginalização, da exclusão, né? E aí ele traz isso de uma forma ali, é do samba, né? Sim. Como que surgiu o samba, como uma forma de resistência do povo preto, sabe? Quem é que fez, né? Exatamente. E ali, quando o samba, quando eu lembro, assim, por exemplo, a gente fala do samba, já vem em mente carnaval e tal. E eu sempre falo, eu penso e falo, né, que, por exemplo, o carnaval não é só uma bunda bonita, um salto alto ali na Boa, avenida. Val. Carnaval, ele é uma denúncia social. Ela é uma história ali vivida, Contada ali. contada Contada ali, ali. Ai, até me arrepia. né? Então samba, né? O frevo, sabe? Quando as pessoas veem nessa alegria, era um momento que o povo tinha de tentar sair Era legalizado, né? pouco Aquela alegria, aquela festividade. Isso, de sair um pouco daquela opressão e ter aquele momento, né? Então, o samba ele sempre foi também tratado como marginais, né? O povo marginal, que é um marginal, é um Não sambista, é cultura, é para se isso, divertir, é sempre visto. exatamente, exatamente. Não, é a libertação, né? Exato. Povo, E é a você, nossa é libertação. nossa libertação. E quando você fala do carnaval, a gente ainda ouve, infelizmente, né? E justamente são pessoas que talvez nunca tenham assistido um desfile, né? Não entende como que acontece todo um trabalho de comunidade, né? Sim. Como é complexo, Sim. como é difícil. Aí a responsabilidade de você trazer um tema, né, que é o enredo. Isso. Depois você vai trabalhar um samba para as pessoas cantarem, e esse samba ele vai ser cantado durante 45 minutos numa avenida, né? Tem que ser claro, objetivo, e aí vem os carros que vão contar, né? Sim. São os figurinos, os personagens. Quer dizer, é muito difícil, né? A gente foi lá na Nenê da Vila Matilde, foi bem gostoso, não foi? Isso, e aí eu ia falar sobre isso, né? Porque eu sempre gostei de carnaval, mas eu nunca tive a oportunidade de vivenciar aquele mundo lá dentro. Então, a oportunidade que eu tive foi na Nenê, que o Rodney, não, vamos lá, vocês precisam ir lá e tal. E aí, assim, vamos lá. E aí é um mundo gostoso, é um mundo ali, quando ele montava as coreografias com as baianas, e ali eu olhava assim, gente, é a ancestralidade, Foi lindo, aquela né? cultura. É tão ritualístico, é o ritual. Sabe o que eu acho legal? Começa o ritual, começam a chegar e tem a velha guarda, depois das baianas, mestre sala e a porta-bandeira, né? Exatamente. E vai criando a bateria. E vai criando. Quando você vê, tem aquelas composições, tem aquele arranjo, aí começa o hino, os sambas antigos. Essa ritualística, né? É um retorno às nossas essências, né? Exatamente. Começa ali no barracão das escolas de samba. Começa no barracão. Para quê? Para depois ir junto, né? Construir os carros, né? Que se faz na cidade de samba. Depois você vai e desfila. Gente, isso é muito difícil. É muito difícil você tá ali, né? Agregar tantos valores importantes, né? E carregar aquilo, né? Carregar. Sustentar, e carregar, sabe? Não é... E assim, você olha as senhoras, os senhores ali firme, ali carregando os instrumentos, muito dançando. Lindo. É uma emoção. Gente, assim, é muito lindo. E às vezes eu não sei, tem pessoas curiosas que perguntam assim, nossa, mas você vai cantar o tempo todo? A gente canta, e a gente canta cada vez mais alto, mais forte, mais vibrante, porque não é só nós, a gente está desfilando,
desfilando. Então, quem está vendo são os convidados que estão ali nas arquibancadas, convidados de fora, estrangeiros, E são câmera. vozes que você Voz, que carrega, une. né? Boa, Exatamente, são boa. vozes que você carrega. Eu, pelo menos, quando eu tô no desfile, eu lembro da minha avó, porque ela Ai, gostava. que lindo. Então, assim, eu lembro. Então, eu tô lá, mas eu não tô sozinha, eu tô com a minha avó, né? Com o meu É padrinho que isso, é gostava, isso. sabe? Então, você tá ali Compartilho Isso, dessa mesma emoção. exatamente. Quem me levou até lá, né? Isso, Que faz sentido, né? Hoje eu levo a minha filha também, gosta. Tudo começa assim, a gente começa a mostrar aquilo que faz sentido pra gente, né? Exato, é. E se faz sentido, a gente leva, às vezes não Sim, atua, sim, mas de sim. repente a gente escolheu atuar, Sim, né? sim. Tá ali. E a gente fala de atuação, a gente fala de teatro, né, Val? O seu envolvimento com os projetos sociais, né? Você tem muito entusiasmo, muita motivação. Parece que você tem ali planos, 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 muito legal. Eu quero saber, assim, o que mais você espera dentro da arte, da atuação? Você pretende dar seguimento? Quais são os seus projetos futuros? Eu pretendo, sim, eu pretendo sempre ficar ali no mundo da arte, que eu Uhum. acho que é algo assim que completa a gente, né? E eu gosto, né? E tô pensando se eu faço uma faculdade de história ou Que sociologia, que eu legal, gosto, né, que dessa. legal. Olha, Eu te falei que eu sou assim, eu não tem que gosto de estar ficar ali. parada, Não, né? você tem sede por um conhecimento, né? Exatamente. Por um Então, aprofundamento desse conhecimento, é melhor dizer. exatamente, porque eu quero, futuramente eu tenho um sonho de escrever um livro, Tá. escrever a minha vivência, né, Uhum. de sair do Riquíssimo. quilombola, ir para Belém do Pará, sabe, ficar nesse mundo do trabalho Hum. doméstico, ir para outra casa, sair sem ter aquela oportunidade de um trabalho Uhum. mais decente e tal. Depois eu encontrei o momento de sair, então eu quero muito escrever isso, registrar esse processo Boa. todo, Boa. né? E ali juntar com a arte. Eu acho que um contempla o outro, Muito um legal. completa o outro, né? Muito legal. Uma vez você falou algo da leitura de poemas, leitura de trechos, né? Da gente conversou uma coisa mais ou menos assim, não foi? De você pensar, puxa, porque é uma forma, né? Pela tua formação e pelo teu gosto, né? Trazer esse gosto da leitura mesmo, né? Abrir um livro de fato, aquele livro que está, né, sublinhado, falar sobre aquele tema. É legal, eu acho que eu tô pensando, sabe, em trazer uma parceria com você. Tô te convidando uma Meu parceria. Deus do céu! Aceita? Olha só, Val, Deus! você vê a diretora em primeira linha. Então, olha que legal Eu. trabalhar, porque é uma forma de você coletar essas histórias, né? É uma Sim, forma de você também estar ali embasar mais ainda a sua história pessoal, sim. né? Então, a leitura, ela faz parte, assim, da minha vida, né? Uhum, Então, é algo que eu tento trazer sempre, né? Então, eu estou sempre ali atenta em uhum. literatura, a literatura que conversa um pouco mais com o meu cotidiano, com a minha filosofia de vida e tal. E aí eu estou sempre lendo, né? Boa. Sempre lendo. Hum, Então, eu estou com um projeto hum. agora. Projeto assim, não é? Ó, É assim, não, é eu. não, é assim, Tô brincando. eu Ah, treino, né? ah, Então, as minhas amigas ah, da academia, ah, e a gente estava um dia conversando e hum. eu falando assim, gente, eu tô parada com a leitura, eu tô no celular e tudo. Aí uma outra falou assim, ai, Val, eu também, eu gostaria de voltar. E aí ela falou assim, que tal a gente montar um clube de leitura? Eu falei, Boa. ai, que legal. Ela é legal, porque aí a gente pode escolher um livro e a Uhum. gente pode Sim, fazer. sim. Aí eu falei, ah, legal. E aí, nessa emoção, no calor da emoção, a gente escolheu ler Um Defeito de Cor. Ah, nada mais, nada menos. Um defeito de Tá. cor, Aham, né? ah, E aí a gente tá com esse uhum, projetinho de ler, de fazer essa leitura, né? Esse clubinho de leitura de 3 pessoas. uhum. Mas é. Mas aí eu acho muito interessante isso quando você, né, fala de trazer essa leitura, porque a leitura ela liberta, né? Uhum, Ele é um processo, né? Então, eu tive uma professora, a Jordana, hum, amo.
Era uma professora quando eu fazia pedagogia. Então, ela levou um livro uma vez para a gente ler, Transplante de Menina. Eu Olha. fiquei apaixonada por esse livro, né? E aí, eu peguei ali um hábito de pegar sempre um livro para ler. E aí, ela falava assim, ela falou, ó, para você ter o hábito de ler, você tem que começar a ler livros mais interessantes, que Boa, conversam um pouco mais com boa. você. Porque se você pega um livro um pouco mais complexo, você já vai julgar aquele livro que é difícil, você vai deixar de lado Desestimular, e né? você vai achar que todo livro é É chato. chato. E não. E aí ela contou uma experiência do irmão dela, que uma vez deu um livro para ela, que ela não conseguiu ler e tal, tal, tal. E aí eu falei, nossa, é verdade isso. E aí, a partir disso, eu fui tendo assim um olhar um pouco mais refinado com as minhas leituras. E hoje assim eu leio, né? Eu procuro ler assim sempre estar com o meu livrinho lendo algo, né? E aí é isso, mas é uma ferramenta muito Ferramenta. boa que a gente pode sim fazer um projeto de leitura, um Pensa projeto de só. poemas. Exatamente, pensa só, você traz isso como uma leitura até mais passiva, ou você pode também trabalhar a dramaturgia desse texto, Exatamente, né? porque é através disso que você lê, você faz uma leitura de mundo, né? Numa roda ali de conversa, a pessoa faz uma leitura do mundo dela. Exatamente. É Ela o que eu quero trazer para cá, Val. sabe? Que eu quero trazer para cá. Nós temos o Eric que está com a gente agora, e o Eric, ele é assim, ele sabe que a gente tem uma estrutura legal na sala de aula onde o projeto acontece. Sim, Mas temos o teatro. sim. Né? Depois você vai ver. O teatro é um equipamento que você fica de boca aberta. Ele falou: será que é possível a gente usar o teatro? Eu falei: sim, é só avisar tal. Ele foi fazer aula no teatro. Quer dizer, é diferente quando você entra num espaço teatro, você ocupa um palco, né, para poder, né, Sim, atuar sim. e é muito mais vivo, é muito mais dinâmico que você uma sala de aula. Parece que de Sim. fato é sério. Eu não sei, eu acho que é ritualístico, né? De fato, você está acontecendo algo mágico naquele momento. E eu acho que também tem essa questão muito de uma nova filosofia de ensino, né? De Boa, atrair as pessoas. boa. Porque Uhum. eu falo sempre assim, ai, gente, eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Eu nunca gostei de matemática. Mas eu nunca tive um professor bom que me ensinasse a matemática com outro viés. Eu sempre tive um professor que me ensinasse uma matemática muito chata. Então, eu nunca fui muito. De Sabe? prender. Isso, exatamente. Mas, assim, a gente precisa ter um olhar mais construtivista do ensino, Muito legal, você sabe, tá da falando. educação, sabe? Uhum. Para atrair as pessoas. Porque, assim, hoje a gente tem um outro mundo, a gente vive num outro contexto social. Dinâmico. Você tem vai no celular, você tem trabalhar. tudo, né? Você tem no celular, você tem tudo. Sim, Você tem exatamente. agora, né, a inteligência artificial, você consegue tudo, Você quer vai dizer, trabalhar com adolescente, não é um ativar. adolescente da minha época, é um adolescente mais para frentex. Então, você tem que A acompanhar linguagem, a correto? linguagem e tem que saber trabalhar essa ferramenta com eles. Boa, Então, eu boa. acho que é isso, a gente tem que pensar nessa educação mais construtivista com as pessoas e atrair elas para isso. Quando você fala do teatro, o teatro ele tem que ser inserido na Muito escola legal. base, né? No ensino básico. Tem que estar ali com matéria, né? Tem que ter, não tem como, né? Exatamente, porque eu lembro assim, gente, quando eu ia fazer a apresentação na escola, eu me escondia atrás do meu colega com uma cartolina e o outro também com uma cartolina. Então só apresentava aquele mais Que tava ali, inibido. desenrolado. Exatamente. E quem não tinha vergonha de falar ficava ali. Atrás, gaguejando. Então, isso a Que gente tem ótimo. que construir um novo, Tem que construir. né, para as pessoas já É. ser empoderadas, Acho sabe? que o teatro é lugar de todos, De né? todos, Lugar de de todos. todos. É claro que a gente vai, muitas vezes assim, eu gosto muito dos bastidores, eu descubro que os bastidores é algo bem legal, Sim, mas eu sim. gosto de estar lá atuando, né? Gosto Sim. mas gosto dos bastidores, gosto de estar por trás, gosto desse trabalho de ator, Sim, gosto da sim. parte de você, né, trabalhar a questão, né, da emoção, né, Sim, dentro da minha função. exatamente. Eu acho que é importante ter essa construção também. E depois ver o resultado. Mas não esquecer, né, quando a gente fala de teatro e quando a gente fala de grupo, que antigamente a gente não tinha, tô falando nos tempos, né, dos gregos, enfim, fazia parte da vida. Sim, Né? O Coliseu, ele fazia parte, não era algo que a gente vai lá no Sim para comprar, não. sim. Para nós fazermos teatro, a gente tem que desenrolar um tempo, um horário, tem que ter um gasto, porque né, você
gasta, Sim. né? A não sei que você entre numa escola pública, mas aí você tem que ter a disponibilidade do tempo, porque Sim. as escolas, período, né? À tarde, e aí, né? Como que a gente faz esse investimento? Os CELS, você que tem, né, dentro da associação, do apoio, sabe disso, né? A gente temos os espaços, a gente tem que aproveitar esses espaços, gente. Por isso que está Exatamente. aqui né, o Meu Brasil Brasileiro, ele está usando de um espaço que é Público, nosso exatamente. público, né? É ocupar espaços Ocupar, ociosos, né? ocupar os espaços ociosos, esses dispositivos, É, trazer uma peça de algo que é importante, né? Como é sim, o texto, né? sim, Muito sim, bem escrito, muito bem sim. encenado, Aham. trazer isso, criar futuramente, que eu estou querendo, esses debates pós-espetáculo, que é Sim, muito legal, registrar tudo sim, isso, porque a gente chegou a fazer pouco lá no CA, né, com a turma das meninas, quando foi, né, foi. da associação, né, o que foi, quer dizer, a gente viu que é tão espontâneo, às vezes em cena a pessoa, nossa, gostei, um aplauso, É, uma fala. a reação ali das pessoas, né? Então, só que a gente ouvia mais o pós, né? O pós. O pós, aí ele já vinha, ai, nossa, aquela cena, eu chorei. Ai, aquela cena, eu me arrepiei. Ai, quando eu ouvi o samba enredo pra Nina Gente Grande, meu Deus, eu chorei, eu me arrepiei. Então, assim, é algo que toca, Uhum, né? Que uhum. toca, que é sensível, né? E esse E ano é tá mais muito incrementado, importante, né? né? Tem a Oxum, tem a Oiá, tem o Exu, tem as três, Exatamente. né? Os três orixás ali, Isso, né? Deu exatamente. uma ampliada um pouco, né? Eu acho que essa apresentação no teatro, né? A gente estava lá no teatro, que é um teatro experimental, né? Do CA, e o teatro do céu, ele é imenso. Você já imaginou a gente ocupando aquele espaço, né? Toda aquela estrutura. Quero teatro lotado, gente. Venham assistir Meu Brasil Venham. Brasileiro. Olha aqui, Já já tá até o tem. chapeuzinho tá aqui. Ah, Você tem as datas? maravilhosa. Temos as Tem datas? uma pré-data, eu não. Hum. Tá no meu celular, mas o Depois a Rodney gente já vai passou. disponibilizar, né? Já Tá. tem 2 datas possíveis já, Uhum. e tem 2 só com horários a definir. Mas já tem umas 2 datas ali já marcadas para a Olha, gente começar a voltar não, com esse você espetáculo. não sabe que tá terminando, né? O diretor, Ah, não não, o diretor já tá ali, ele acredito! já começa. O diretor hoje não tem jogo do Brasil, tá? Nossa, hoje é sexta! Hoje é sexta, mas assim, a gente faz uma perguntinha, né? Antes eu quero, né, agradecer Sim. aqui, olha, a Kelly vai estar aqui na segunda-feira no TEA, fazendo uma palestra bem legal, né, sobre empreendedorismo, tá? As pessoas que querem iniciar né, uma atividade, venham ver essa palestra, que vai ser bem legal, dia 29 aqui no Céu Parque Novo Mundo, está convidada você também, tá? Obrigada. Val, querida, e é isso. O véu, né? A gente ia falar tirar o chapéu. Tinha, né, na época, tirar o chapéu. Mas o véu, me diz uma perguntinha final, eu quero que você responda ali para aquela câmera, né? Ou para geral. Para quem que você tira o véu nesse momento? Ai, meu Deus! Tchá, tchá, perguntinha, dia feito. Ai, eu tiro o véu pra vida, pra alegria de viver, sabe? Pra nossa vida, gente. Pro mundo, pra liberdade. Eu tiro o véu pra isso. E que a gente possa, né, trazer dentro desse espetáculo futuros outros espetáculos para os céus, né? Que a gente pode trabalhar mais vezes. Foi um prazer imenso Obrigada. tê-la aqui. Muito obrigada. É uma alegria, assim, porque, Val, você é muito talentosa. Talvez eu nunca tenha dito isso, eu não tinha a oportunidade. Penso que você deva ingressar na carreira de atriz, se aprofundar mais ainda, acho legal, história, filosofia, legal, mas se joga na arte, se joga. O palco é o seu lugar, viu? Ai, obrigada, Manu. Só Gente, tenho a agradecer. que bom, Obrigada mesmo. Gostei muito de que estar bom, aqui que com bom, que bom. vocês. Muito obrigada a todos que tá. Espero que vocês curtam bastante. Fê, um beijo para todos. É para aquela ali agora, gata. Gente, um beijo, meu Brasil brasileiro. Olha, vindo para cá com tudo, tá? Val já está no projeto Luna Mar, já é minha parceira. Beijo a todos, né? Beijo, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Boa tarde. Obrigadinho. Tchau, 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 tchau. gente.